Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, os versos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes então invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É um texto tão simples, uma oração tão simples, mas nós encontramos algo extraordinário nessa oração. Primeiro porque esse homem, esse Jabes, o seu nome tinha um significado muito triste. A Bíblia não nos dá muitas referências acerca da história de Jabes, mas o pouco que a Bíblia fala nos mostra que o Jabes nasceu trazendo grande aflição. Seu nascimento trouxe muita dor à sua mãe. Para os israelitas, para os judeus, o nome é extremamente importante. E o nome carrega dentro dele um significado. E foi isso que aconteceu com o Jabes. A mãe de Jabes colocou nele esse nome porque, com muitas dores, ela deu à luz. Então o Jabes era o causador de dores. Imagine que sina. Imagine o que é viver sabendo que você é um causador de dores. E mais, quando as pessoas te chamam, elas te chamam por esse nome que traz esse sentido: o causador de dores. Mas o que me chama a atenção na oração de Jabes é que, apesar de Jabes ter nascido provavelmente de uma forma muito complexa, e por ser um causador de dores, ele não aceitou para si a realidade desse nome. Ele não aceitou a sua condição. E como isso é importante nas nossas vidas, como isso é importante para nós. Porque desde que nós nascemos, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas. Coisas boas e coisas ruins. Mas dentro dessas coisas ruins que nós enfrentamos, muitas delas se tornaram instrumentos de paralisia na nossa vida. E muitas pessoas ao nosso redor nos conhecem por essas áreas que nos paralisaram. Olha lá, a irmã que caiu. Olha lá, o irmão que traiu. Olha lá, o que brigava com a esposa. Aquele ali era o viciado. Veja como essas situações difíceis e amargas da nossa existência trazem sobre nós um peso e uma marca muito pesada. E cabe a nós
não aceitar essa marca, não aceitar esse nome. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, disse o Paulo. Então, o Jabes é um excelente exemplo para que não fiquemos parados, paralisados nas situações que nos causaram mal. Porque, como eu disse, as situações mudam. Eu sempre repito essa frase e gosto muito dela, é que você não pode julgar ninguém pelo pecado de ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre Deus e ela hoje. Então não dá para julgar ninguém pelo pecado de ontem. Não dá para rotular ninguém por causa do seu passado. Mas eu quero que você entenda que o primeiro a entender isso é você. Não adianta Deus falar. Não adianta Deus usar pregadores. É importante que você saiba que você não é o seu passado. Que você não é os traumas e as dores e as adversidades que você viveu e nem tampouco os pecados que você cometeu. O Jabes era um homem que tinha tudo para dar errado. Imagine uma mãe que coloca no seu filho o nome de aquele que causa dores, o causador de dores. Mas a Bíblia começa falando de Jabes, e Jabes foi o mais ilustre dentre seus irmãos. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso você nascer predestinado a dar errado e você sabotar esse destino, essa predestinação e transformar esse peso, essa predestinação em honra para a sua vida. Não é maravilhoso isso? Ele tinha tudo para dar errado, mas a Bíblia diz que ele era agora o mais ilustre dos seus irmãos. O que era para dar errado, deu certo. Mas por que Jabes deu certo? Qual era o segredo de Jabes? Por que esses dois versículos escondem o mistério de uma grandeza, de uma infinitude de bênçãos dentro de uma oração tão simples, há um segredo tão grande? Muito embora o Jabes tivesse um passado complicado, ele reagiu a essa situação e ele superou seus traumas porque ele confiou a sua vida ao Senhor. Ele entregou o seu passado, o seu presente e o seu futuro a Deus. E quando nós falamos sobre entregar, é que o Jabes, ele tem uma perspectiva da ação de Deus tão extraordinária. Ele tem uma perspectiva da grandeza de Deus e da ação soberana de Deus sobre a sua vida, tão grande, tão intensa, que ele demonstra nessa oração a soberania de Deus sobre a sua existência e principalmente sobre o seu
caos. Primeiro, o Jabes foi até Deus. E ele entregou a Deus o seu fardo. Como você que está me assistindo agora, você também pode entregar a Deus hoje o seu fardo. Mateus 11, e no verso 28, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se você carrega um fardo sobre os seus ombros, se o destino, o pecado, pessoas te rotularam por algo que você fez, saiba de uma coisa: Deus não quer que você continue carregando esse fardo. Deus não quer que esse fardo continue sobre os seus ombros. Eu sei que quando nós erramos, nós cremos de forma errada que o nosso pecado é para nós uma sentença para a vida. Mas eu quero que você entenda que Deus revoga sentenças, porque Deus é o justo juiz. E assim como o norte está distante do sul e o oriente está distante do ocidente, Deus afasta de nós as nossas transgressões. Então vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei. Você não precisa levar esse fardo para sempre. Você não precisa assumir esse rótulo, essa ideia maligna que Satanás tentou implantar na sua mente, na mente das pessoas ao seu redor. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar essa situação. Preste atenção na oração que Jabes fez. A primeira coisa que ele pede ao Senhor, depois de invocá-lo, invocou ao Deus de Israel. Jabes sabia quem Deus era. E isso é importante. É importante que você saiba quem Deus é. A quem você está invocando. Isso é muito importante em uma invocação. Porque muitas pessoas invocam um Deus punidor, sentenciador, que está com o chicote nas mãos, pronto a golpear todo aquele que o desagrada. Mas o Jabes invocou o Deus de Israel, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus de amor, o Deus que ama os seus filhos. E ao invocar ao Senhor, a Bíblia diz que ele ora e ele diz: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Jabes pede ao Senhor que aumente as suas terras. Jabes pede ao Senhor que a prosperidade faça morada na sua vida. Deus quer, é um desejo de Deus que os seus filhos prosperem. O salmista escreve no livro de Salmos, no capítulo 35 e no verso 17, a seguinte palavra: e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o Senhor, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Isso está no Salmo 35, verso 27.
Seja engrandecido o Deus que ama a prosperidade dos seus servos. Veja que primeiro Jabes pede a bênção de Deus. E depois ele pede que Deus alargue as suas fronteiras. Porque Jabes entendia que prosperidade sem bênção não subsiste, não prevalece. A prosperidade precisa estar debaixo da bênção de Deus. Me abençoe. E o significado da bênção no Antigo Testamento é maravilhoso, porque toda pessoa abençoada por Deus recebia sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, a administração de Deus, a mão de Deus, a orientação de Deus. Então era isso que Jabes estava pedindo. Deus, me abençoe, administra para mim e amplia as minhas terras, prospera, alarga as minhas terras, me dá mais terra, eu quero mais terra, Senhor. Isso é maravilhoso. Nós percebemos na oração de Jabes que a sua autoestima não lhe foi arrancada por conta do seu nascimento e por conta do seu nome. O Jabes tinha vontade de viver, tinha vontade de conquistar, e mais que isso, Jabes queria ser abençoado. Diferente de muitas pessoas que ficam agarradas em suas áreas de dor, reclamando o tempo inteiro, dizendo: eu não consigo conquistar nada, eu não tenho futuro, tudo na minha vida dá errado. O Jabes deixou o passado para trás e foi atrás da bênção de Deus. Um Deus que ele conhecia e que sabia que queria abençoá-lo. Senhor, me dá mais terras, mais influência. Ele prossegue com a sua oração, dizendo: e que seja comigo a tua mão. Mais uma vez, o clamor para que a mão do Senhor possa reger a sua prosperidade. Prosperar não é pecado. Pecado é administrar mal a sua prosperidade. Então, o Jabes entendeu isso. E ele, ao pedir: Senhor, aumenta as minhas terras, alarga as minhas fronteiras, ele pede: Senhor, mas que seja comigo a tua mão. Que o Senhor esteja na frente, que o Senhor esteja administrando, que o Senhor esteja cuidando de tudo. Porque até a sabedoria para administrar pequenas coisas vem de Deus. Que hoje você possa, assim como Jabes, dizer: Senhor, que seja comigo a tua mão. Quem sabe essa palavra tem uma ordem profética para mim e para a sua vida. Quem sabe Deus está colocando um marco na sua vida hoje, separando, dividindo a sua vida do que ela foi de hoje para trás e de agora para frente. Quem sabe Deus está fazendo isso? Se até ontem você não havia invocado ao Senhor, você não havia pedido ao Senhor que a mão dele administre os seus bens, faça isso hoje. Esqueça os seus erros do passado, a sua má administração. Esqueça os seus erros. Entregue agora o governo a Deus dos seus bens.
E permita que Deus administre, que a mão do Senhor te guie. Pergunte ao Senhor o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Que seja comigo a tua mão, Senhor, e que me preserves do mal. Me dê a tua proteção. Me guarda do mal. Livra-me do mal. O Jabes, como um homem que foi gerado em dores, conhecia bem o que é a dor. E ele sabia que quanto mais ele crescesse, quanto mais ele prosperasse, mais dificuldades ele enfrentaria. E é por isso mesmo que, na sua sabedoria divina, ele se antecipa e ele pede ao Senhor: Senhor, me livra das dores, me livra do mal, daquilo que eu posso enfrentar, que pode ser mais forte do que eu. Quanto mais Deus te abençoar, mais inimigos você vai ter. Jabes ora por antecipação: Senhor, me guarda, me livra do mal. Nas minhas conquistas, me protege. Na bênção que o Senhor está me dando e vai me dar, me guarda. Querido, o Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você consegue entender essa linguagem? É uma linguagem figurada, que nos leva àquelas fortalezas medievais, aqueles castelos que construíam aquelas muralhas de pedra e ficavam ali ocultos atrás dessas muralhas. E essas muralhas eram chamadas de fortaleza, fortaleza de Sião, fortaleza de Gizé, eram chamadas de fortaleza. E aqui o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É você estar rodeado, guardado pelo Senhor, que é a sua fortaleza, que é o seu refúgio. Porque, como eu disse, a bênção de Deus se opõe a esse mundo. Então, da mesma forma que o salmista, e eu li aqui no comecinho, o Salmo 35, que Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos, Satanás odeia a prosperidade dos filhos de Deus. E se você quer prosperar de forma consistente, se você deseja prosperar de uma forma estável, você precisa estar seguro, guardado. Porque todas as riquezas desse mundo são administradas por Satanás, são administradas por Mamon. Então imagine algo que ele acredita que é dele, de repente é arrancada das suas mãos e entregue para quem? Para você. Pó, vaso de barro, carne e osso, falho, foi entregue para você. E aí como é que você acha que ele fica? Você acha que ele fica feliz? Ou você acredita que ele vai tentar investir de todas as formas para recuperar aquilo que Deus deu a você? E como é que o diabo recupera aquilo que Deus nos deu? Como é que ele consegue ir lá e pegar de volta, trazer para ele as riquezas? Através da nossa inconstância, da nossa falta de sabedoria, da nossa falta de
oração, de ignorarmos que a nossa prosperidade afronta o diabo, afronta o mundo, afronta o inferno. Então nós vamos enfrentando as nossas dificuldades, achando que tudo aquilo é normal e é natural, e nós estamos debaixo de uma guerra espiritual muito grande, onde o diabo está tentando arrancar das nossas mãos a bênção que Deus nos deu. Só que se você encarar isso de forma natural, você vai perder. Não dá para administrar riqueza, não dá para administrar prosperidade de forma natural. Porque esses elementos, eles estão dentro de uma guerra que está além da nossa compreensão. É por isso que o Jabes se antecipou e disse: Senhor, me guarda, me livra do mal. Seja o Senhor a minha fortaleza, a fortaleza que protege as minhas finanças, que protege a prosperidade do Senhor aqui na minha vida. Guarda, Senhor, e me livra. Por isso que essa oração é tão preciosa para nós, porque ela é tão ampla, e ela nos ensina tantas coisas grandiosas acerca de Deus e acerca do homem. Me protege, me guarda, diz o Jabes, de modo que não me sobrevenha aflição. Que toda essa bênção, que toda essa prosperidade não me faça mal. Que ela não me cause aflição, que ela não me cause dor. Isso é o que nós tanto vemos hoje. Pessoas que são prósperas, mas que não sabem mais discernir sobre as amizades, acerca das amizades. Quem é que me ama e quem ama a minha prosperidade? Quem é que quer andar comigo pelo que eu sou e quem é que quer andar comigo pelo que eu tenho? Senhor, me guarda dessa aflição. Me guarda da aflição de me perder no meio dos meus bens, de me perder no meio da bênção. Me guarda da aflição de transformar a minha identidade no meu tesouro, nos meus bens. Ninguém se refere mais a mim como quem eu sou. Todo mundo diz: olha lá o rico, olha lá o dono daquilo, olha lá o dono daquilo outro. As pessoas param de te enxergar, deixam de ver quem você é para ver o que você tem. E o Jabes ora: me livra dessa aflição. Me livra de todas as aflições que a bênção e a prosperidade podem me causar. Como eu disse, o Jabes era um homem que conhecia bem sobre a aflição. Ele sabia bem o que era dor. Ele era lembrado a cada minuto sobre dor, porque o seu nome significava aquele que causa dor. E é por isso mesmo que ele ora, para que a bênção não lhe cause dor. E a palavra de Deus, ela diz isso, que a bênção de Deus não causa dores. Mas como eu disse aqui no começo da palavra, a bênção de Deus é a administração de Deus, é a direção de Deus, é o comando de Deus, a soberania dele sobre sua vida. E o que aconteceu depois dessa oração, dessa simples oração? A Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele pediu. Deus concedeu a Jabes o que ele pede. A Bíblia encerra dizendo que Deus atende
o seu pedido. O texto encerra dizendo que Deus disse sim. Sim à sua oração. Sim ao seu clamor. Sim ao seu pedido. Eu vejo que o Jabes não se intimidou, mas ele foi um homem ousado. Ele ousou crer no amor de Deus. Ele ousou crer que Deus o amava. E por isso ele pediu, e por isso ele clamou. E como resultado da sua ousadia, ele alcançou tudo o que ele pediu. A bênção, a prosperidade, a proteção e, sobretudo, ele alcançou a bênção e a presença de Deus. Eu creio de todo o meu coração que Deus deseja abençoar a minha e a sua vida. E repito a você Mateus 21 e 22, que está escrito que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas o que percebemos na oração de Jabes é um alinhamento com a vontade de Deus.